Milionário flagra empregada carregando seu filho e fica em choque quando descobre o motivo. No fim de uma tarde abafada, os últimos raios de sol atravessavam os vitrais coloridos da mansão quando o milionário entrou inesperadamente no jardim e parou, surpreso, ao ver sua empregada caminhando apressada, carregando seu filho nos braços. O vento fazia as palmeiras mexicanas balançarem suavemente, enquanto o som distante dos sinos da catedral ecoava pelo ar, tornando aquele instante ainda mais desconcertante. Seu coração disparou e, por um momento, o mundo pareceu parar. Por que ela estaria levando o menino para fora da casa sem autorização? Se está acompanhando essa história, curta o vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. A imagem dela com o menino atravessando o gramado ficou gravada na mente do milionário como um retrato impossível. O silêncio ao redor só aumentava sua inquietação, e uma mistura de medo, culpa e desconfiança começou a tomar conta dele. Mal podia imaginar que aquele instante seria o início de uma jornada que transformaria não apenas a vida de seu filho, mas também tudo o que ele acreditava sobre confiança, amor e o verdadeiro sentido de riqueza. O milionário correu até a empregada, a voz trêmula e o olhar fixo no rosto pálido do filho. Ela explicou rapidamente que o menino estava com febre alta e que ninguém mais estava por perto para ajudar, por isso decidiu levá-lo ao médico. O homem, ainda em choque, não conseguiu responder de imediato, mas ao tocar a testa quente do filho sentiu um arrepio subir por sua espinha. O vento trouxe o cheiro de terra molhada depois de uma garoa leve, e o canto distante de um vendedor de tamales ecoava pelas ruas de pedra fora dos portões. Ele respirou fundo e ordenou que entrassem no carro. Durante o trajeto pelas ruas históricas, o milionário observava a forma como a empregada conhecia cada atalho e esquina, desviando do trânsito pesado com uma calma inesperada. Aquilo o intrigava. Como alguém que supostamente viera de uma vila afastada conhecia tão bem aquela cidade? Enquanto o menino repousava no colo dela, os olhos semicerrados e o rosto avermelhado, o milionário lutava para manter o controle do volante dos próprios pensamentos. Ao chegarem à clínica, o cheiro forte de álcool e o tilintar metálico dos instrumentos médicos o fizeram prender a respiração. Após o atendimento, o médico garantiu que era apenas uma virose leve, e o menino logo estaria bem com repouso e hidratação. O milionário agradeceu de forma contida, mas seus olhos permaneceram presos na expressão de alívio da empregada, que o segurava com carinho genuíno. Na volta para a mansão, o homem não disse uma palavra. Enquanto o carro percorria as avenidas iluminadas por luzes coloridas de festas locais, sua mente fervilhava com perguntas. Algo nele começava a mudar, embora ainda não admitisse. Quando chegaram, ele ordenou que ela deixasse o menino no berçário e voltasse a seus afazeres, mas permaneceu parado ali por longos minutos, observando o sorriso sonolento de seu filho. Nos dias seguintes, ele passou a observar discretamente os movimentos da empregada. Percebeu que, sempre que o menino chorava, era ela quem conseguia acalmá-lo em poucos segundos. Enquanto os funcionários mantinham uma postura mecânica e distante, ela se ajoelhava, falava baixo e acariciava seus cabelos até ele adormecer. Isso despertou nele uma mistura de gratidão e irritação, pois sentia que estava perdendo espaço para alguém que, teoricamente, deveria ser invisível. Em certo momento, não suportando mais a curiosidade, pediu ao seu assistente de confiança que investigasse o passado dela. Alguns dias depois, recebeu um relatório detalhado. A empregada havia estudado enfermagem por 2 anos, mas abandonara o curso para sustentar os irmãos mais novos após o pai perder o emprego. Desde então, trabalhará em casas de famílias ricas, mas sempre recusará propostas para ser babá fixa. Essa informação deixou o milionário ainda mais confuso. Por que alguém com esse talento escolheria trabalhar como simples empregada? E por que parecia tão à vontade com seu filho, como se fossem parte da mesma história? Enquanto tentava organizar seus pensamentos, ocorreu um evento beneficente em sua mansão, reunindo empresários e políticos locais. As mesas estavam cobertas por flores de cempasúchil, e o aroma de pratos típicos mexicanos misturava-se ao som de violinos de um trio de mariachi. Durante o evento, o filho do milionário escapou da área reservada e correu até a empregada, abraçando seu pescoço com força. Um silêncio pesado tomou conta do salão, e o milionário sentiu os olhares dos convidados cravados nele.
Sussurros começaram a circular, e ele pôde ouvir claramente uma senhora insinuando que talvez a criança tivesse mais ligação com a empregada do que com ele. Tomado pela pressão social e pelo medo de escândalos, o milionário decidiu afastá-la por um tempo. Informou friamente que ela tiraria uma licença remunerada de 2 semanas, alegando que precisava reorganizar a equipe. A reação do menino foi devastadora. Nos dias seguintes, recusou comida, chorou incessantemente e gritava o nome dela ao acordar. O milionário tentava acalmá-lo sem sucesso, e o som dos brinquedos caindo no chão ecoava por toda a casa, agora silenciosa e sombria. Ele percebeu que havia cometido um erro, mas seu orgulho o impedia de voltar atrás de imediato. Após noites de insônia e uma sequência de reuniões mal-sucedidas, o milionário cedeu. Chamou a empregada de volta, desta vez com uma proposta diferente. Ela cuidaria exclusivamente do menino durante algumas semanas, sob supervisão direta dele. A convivência diária que se seguiu desmontou pouco a pouco as defesas do milionário. Viu-se sorrindo ao ouvir as gargalhadas do filho, participando de jogos simples e até comendo sorvete derretido na cozinha ao lado deles. Era algo novo e desconcertante, e isso começou a despertar inseguranças profundas que ele mantinha enterradas havia anos. Essa mudança não passou despercebida. Um dos investidores mais antigos da rede de hotéis notou a queda na produtividade do milionário e passou a pressioná-lo, afirmando que sua postura emocional colocava os negócios em risco. Paralelamente, a babá oficial, que fora temporariamente afastada, começou a espalhar rumores entre os funcionários, sugerindo que a empregada tinha intenções ocultas. O clima na mansão ficou tenso, e o milionário sentia-se dividido entre manter o controle da empresa e proteger aquela nova dinâmica familiar que começava a tomar forma. Determinando-se a provar que podia equilibrar tudo, levou a empregada e o filho à inauguração de um novo hotel em uma cidade colonial. As ruas de pedra exalavam cheiro de milho assado, e faixas coloridas tremulavam no vento quente. Enquanto discursava diante da multidão, o milionário viu o menino rindo e correndo atrás de pombos na praça, com a empregada o seguindo de perto. Naquele instante, uma empresária rival aproximou-se dele e, com um sorriso venenoso, insinuou que havia boatos de que o menino talvez não fosse seu filho biológico. As palavras o atingiram como um soco invisível. Incapaz de ignorar aquela dúvida que começou a corroer seu peito, o milionário decidiu fazer um teste de paternidade em segredo. Durante a espera pelos resultados, mergulhou no trabalho para tentar calar a ansiedade, mas nada funcionava. Seus funcionários começaram a comentar que ele parecia cansado e distante, e os relatórios mostravam queda na produtividade. Foi então que percebeu algo inesperado, e nos raros momentos em que deixava de lado sua rigidez e se mostrava vulnerável, as pessoas à sua volta se tornavam mais criativas e colaborativas. Isso o desconcertou e o fez questionar o estilo de liderança que sempre acreditara ser o único caminho possível. Quando os resultados chegaram, o alívio veio em forma de lágrimas silenciosas. O menino era seu filho biológico. O peso que carregava nos ombros desapareceu de imediato, mas foi substituído por vergonha por ter duvidado. Naquela noite, sentou-se com a empregada na varanda, sob o céu salpicado de estrelas, e contou sobre seu medo constante de ser enganado e usado por todos ao redor. Ela, em troca, revelou que havia perdido a guarda de um sobrinho anos antes por não conseguir provar estabilidade financeira, e que temia se apegar demais ao menino e sofrer novamente. Essa troca sincera os aproximou de forma irreversível. Mas a tranquilidade não durou. A babá oficial, que ainda nutria ressentimento, descobriu a conversa e vazou trechos distorcidos para a imprensa, pintando o milionário como um homem instável e emocionalmente frágil. Em poucos dias, manchetes o chamavam de imprevisível, e investidores começaram a questionar seu comando. Ele foi ridicularizado em programas de entrevistas, e os acionistas passaram a exigir sua renúncia. Pela primeira vez, o império que ele construíra com mãos de ferro parecia desmoronar diante de seus olhos. Em vez de recuar, o milionário decidiu transformar o escândalo em um novo começo. Usando parte de sua fortuna, anunciou a criação de uma rede de creches comunitárias para crianças de baixa renda, nomeando a empregada como coordenadora do projeto. A decisão gerou fúria entre seus sócios, que alegaram que ele estava deixando as emoções guiarem os negócios.
Ele enfrentou processos burocráticos intermináveis, perdeu contratos e passou noites acordado planejando cada detalhe, enquanto equilibrava o cuidado com o filho e os ataques da imprensa. Pouco a pouco, os resultados começaram a aparecer. As obras das creches avançavam, e reportagens passaram a mostrar um lado humano do milionário que o público desconhecia. A mansão antes silenciosa agora estava cheia de risos, brinquedos espalhados e o aroma de flores frescas trazidas do mercado local. No dia da inauguração da primeira creche, o milionário subiu ao palco com a empregada e o filho no colo. Os aplausos ecoaram pelo pátio, misturados ao som dos sinos da igreja ao longe. Naquele instante, ele entendeu que sua verdadeira riqueza não estava em cifras, mas nas conexões que construiu com esforço e coragem. Ao olhar para a empregada, emocionada e sorrindo entre os aplausos, ele soube que para manter aquela nova vida precisaria continuar abrindo mão do controle absoluto e aceitar o risco de amar. O homem que antes vivia preso a planilhas e contratos agora se via cercado por afeto, responsabilidade e novos sonhos. As palmeiras do jardim balançavam suavemente sob o vento quente do fim da tarde, e ele percebeu que, pela primeira vez, não temia o caos das emoções, porque havia aprendido que é nesse caos que reside a mais preciosa das conquistas. Nos dias que se seguiram à inauguração da creche, a vida do milionário mudou de forma irreversível. A rotina antes marcada por reuniões tensas e jantares solitários agora era preenchida por risos, abraços e o som constante de crianças correndo pelos corredores das novas unidades que começavam a surgir. Apesar disso, nem tudo era simples. A pressão dos investidores não cessava, e muitos afirmavam que ele estava desviando recursos das empresas para financiar seus caprichos pessoais. As críticas se espalhavam como fogo, e ele sabia que precisaria provar com resultados concretos que sua decisão não fora um erro impulsivo. Determinou-se, então, a criar um modelo sustentável para o projeto, e passou a acordar antes do sol para visitar canteiros de obras, negociar com fornecedores locais e estudar políticas de educação infantil. O cheiro de concreto fresco e tinta molhada tornou-se parte de sua vida, assim como o calor abafado das manhãs mexicanas e o burburinho das feiras populares onde comprava materiais com preços mais baixos. Ao lado da empregada, que agora assumia um papel cada vez mais ativo na administração, ele começou a enxergar possibilidades que jamais teria considerado sozinho. A aproximação entre os dois despertou novos rumores. Alguns funcionários cochichavam que ela estava se aproveitando da fragilidade emocional do patrão para ascender socialmente. A babá oficial, afastada de vez, passou a circular entrevistas em que insinuava que a empregada não tinha preparo para lidar com tantas crianças e que a segurança das creches estava em risco. O milionário tentou ignorar, mas sabia que a opinião pública poderia destruir tudo se não agisse com inteligência. Decidiu organizar um evento aberto ao público para mostrar a transparência e o profissionalismo do projeto, convidando autoridades locais, jornalistas e influenciadores. Durante a preparação do evento, uma nova tensão surgiu. A construtora responsável pelas obras atrasou as entregas e exigiu um reajuste de valores em cima da hora. O milionário, exausto, sentiu-se tentado a ceder para não perder a data marcada, mas a empregada interveio. Ela sugeriu negociar diretamente com os operários e oferecer bônus por produtividade em vez de aceitar os aumentos abusivos. A ideia parecia arriscada, mas funcionou. Em poucos dias, os operários trabalhavam com afinco, e o som dos martelos ecoava a madrugada adentro, acompanhado pelo cheiro de cimento e o brilho das luzes improvisadas nos canteiros. No dia do evento, o pátio principal da primeira creche foi decorado com papel picado colorido, flores de cempasúchio e mesas com pratos típicos como pozole, tacos e atole quente. Crianças corriam de um lado para o outro com os rostos pintados, enquanto o milionário caminhava entre os convidados com um sorriso controlado e um nó no estômago. Quando subiu ao palco para discursar, sentiu as mãos suando, mas ao ver o filho sorrindo entre a plateia, relaxou. Falou sobre responsabilidade social, sobre sua própria infância marcada por ausência emocional e sobre como o amor pode transformar realidades. A recepção foi melhor do que esperava. Reportagens elogiosas começaram a surgir, e até alguns investidores mais resistentes começaram a reconsiderar suas críticas. No entanto, o sucesso trouxe um novo desafio e a demanda por vagas explodiu, e logo centenas de famílias esperavam por uma oportunidade para colocar seus filhos nas creches.
Para atender essa procura, o milionário precisaria expandir rapidamente, mas os recursos eram limitados. Pela primeira vez em anos, ele se viu diante de um impasse que não podia resolver apenas com dinheiro. Foi então que a empregada teve uma ideia ousada de formar parcerias com artesãos e pequenos comerciantes locais, que poderiam fornecer materiais e serviços em troca de publicidade e apoio institucional. Isso reduziria custos e ainda fortaleceria a economia da região. O milionário hesitou, temendo que a imagem de suas empresas fosse associada a negócios pequenos demais, mas ao visitar os mercados e ver o brilho nos olhos daqueles trabalhadores, decidiu arriscar. Começaram a surgir brinquedos de madeira feitos à mão, móveis pintados com cores vibrantes e até uniformes bordados artesanalmente. As creches ganharam uma identidade única, enraizada na cultura local, e o público passou a valorizá-las ainda mais. Essa fase de expansão trouxe também um novo tipo de conflito interno para o milionário. Ele percebia que estava se afastando cada vez mais do universo corporativo e aproximando-se de uma vida mais simples, mais humana. Seus antigos sócios o acusavam de perder o foco, e reuniões que antes duravam horas agora eram rápidas e frias, cheias de olhares desconfiados. O filho, por outro lado, parecia florescer como nunca. Corria pelos corredores das creches chamando todos pelo nome, e o milionário sentia uma pontada de orgulho ao perceber que o menino já enxergava aquele projeto como parte natural de sua vida. Em um final de tarde abafado, enquanto observava o pôr do sol tingir os muros das creches de laranja e dourado, o milionário teve uma conversa sincera com a empregada. Confessou que, apesar de todo o progresso, ainda sentia medo. Medo de perder tudo, medo de decepcionar o filho, medo de se apegar demais e ver tudo ruir. Ela ouviu em silêncio e depois disse que a verdadeira coragem não está em nunca temer, mas em continuar mesmo com o medo. Suas palavras ecoaram na mente dele por dias e foram o combustível para sua decisão mais ousada até então. Decidiu transferir parte do controle de suas empresas para uma equipe de confiança e dedicar-se integralmente à rede de creches. O anúncio causou um terremoto no mundo dos negócios. Manchetes diziam que ele havia enlouquecido, ações despencaram temporariamente e antigos aliados viraram as costas. Mas, pouco a pouco, a estratégia começou a dar frutos. A nova gestão trouxe ideias inovadoras que revitalizaram os hotéis, e os lucros voltaram a crescer. Enquanto isso, ele viajava por cidades pequenas, respirando o aroma de tortilhas frescas nas praças e negociando terrenos abandonados para novas unidades. As jornadas eram cansativas. Enfrentava estradas esburacadas, reuniões intermináveis com prefeitos e conselhos locais, e muitas vezes dormia em pousadas simples, com lençóis ásperos e o som distante de galos ao amanhecer. Mas cada assinatura de contrato, cada novo terreno conquistado era uma vitória que vinha com o custo de noites mal dormidas, saudade do filho e discussões com os sócios remanescentes. Ainda assim, ele persistia, porque sabia que estava construindo algo que sobreviveria muito além de seu nome. A cada nova creche inaugurada, as críticas diminuíam e o respeito aumentava. As cores vibrantes das fachadas, os jardins cheios de flores locais e o riso constante das crianças se tornaram símbolo de uma nova fase de sua vida. Com o tempo, os antigos investidores começaram a pedir conselhos, e até os jornais que antes o atacavam agora o elogiavam por sua visão humanizada. Mesmo assim, o milionário mantinha os pés no chão, lembrando-se de que tudo aquilo só existia porque ele havia ousado confiar em alguém que todos subestimavam. Enquanto o projeto crescia, a relação com a empregada também se transformava. Os olhares que trocavam carregavam uma cumplicidade silenciosa, construída em cada obstáculo superado lado a lado. Ela continuava dedicada, mas agora tomava decisões com firmeza e criatividade, surpreendendo até os mais céticos. O milionário começou a notar pequenas mudanças dentro de si. Já não sentia a necessidade de controlar cada detalhe e começou a aceitar que algumas coisas só florescem quando se permite que outras pessoas também plantem. Num dia chuvoso, enquanto revisavam juntos os planos para uma nova unidade em uma cidade costeira, o filho entrou correndo na sala, molhado e sorrindo, e se jogou no colo dela, chamando-a de segunda mãe. O milionário ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o cheiro de terra molhada misturado ao perfume suave de flores no cabelo dela, e percebeu que aquela era a maior prova de que estavam no caminho certo. Não havia mais dúvidas, desconfianças ou jogos de poder.
O que construíam agora ia além de contratos e cifras. Mesmo com todo o progresso, o caminho continuava repleto de desafios. Novas leis foram aprovadas exigindo licenças e inspeções adicionais, e o milionário passou dias enfrentando filas em repartições públicas abafadas, com ventiladores barulhentos girando no teto. Cada carimbo conquistado parecia uma maratona, mas ele encarava tudo com determinação. Ao final de cada dia, voltava para a mansão exausto, os ombros pesados, mas o coração leve ao ouvir o filho correndo pelos corredores, a risada ecoando entre as paredes que antes eram frias e silenciosas. Gradualmente, os últimos vestígios de resistência dos antigos sócios desapareceram. Muitos passaram a visitar as creches pessoalmente e voltavam com os olhos marejados, levando lembranças bordadas pelas crianças e histórias de transformação. A imagem do milionário mudou por completo. Onde antes viam apenas frieza e ambição, agora enxergavam empatia, visão e coragem. Ele, que um dia acreditou que amor e negócios não podiam coexistir, descobriu que era justamente esse amor que tornava seus negócios mais fortes. Com o tempo, a rede de creches tornou-se referência nacional e passou a inspirar outros empresários. A mansão voltou a receber festas, mas agora eram encontros cheios de música popular, mesas fartas de comida caseira e crianças correndo pelo jardim. O milionário, de terno aberto e mangas arregaçadas, assistia a tudo com um sorriso sereno, lembrando de como aquela história começou, no dia em que viu a empregada levando seu filho nos braços. Naquele momento, achou que era o início de um escândalo, mas descobriu que era o início de sua verdadeira vida. E enquanto observava o pôr do sol refletido nas paredes coloridas das creches espalhadas pelo país, o milionário percebeu que o homem que um dia teve medo de perder tudo agora finalmente entendia o que era ter tudo de verdade. Não mais por causa do dinheiro ou da fama, mas por ter aprendido que a maior das riquezas nasce do amor, da coragem e da entrega a algo maior do que si mesmo. A cada manhã que passava, a rotina na mansão parecia mais tensa. O milionário já não conseguia se concentrar em suas reuniões, pois a imagem da empregada segurando seu filho o assombrava. Ele tentava afastar os pensamentos, mas a lembrança persistia, como uma sombra silenciosa. Para tentar compreender melhor a situação, começou a observar discretamente os movimentos dela, notando que ela sempre escolhia os momentos em que a casa estava vazia para carregar a criança, cantando baixinho uma canção que ele jamais ouvirá antes, mas que parecia acalmar o pequeno instantaneamente. Isso o intrigava profundamente e o deixava dividido entre a curiosidade e a desconfiança. Num desses momentos de observação, ele percebeu que o bebê, que normalmente era inquieto, ficava completamente sereno nos braços dela. Aquilo o fez refletir sobre a frieza com que vinha tratando o próprio filho desde o nascimento. A vida corrida e os negócios bilionários o haviam afastado de momentos simples e humanos, e a presença da empregada parecia preencher justamente esse vazio. Ainda assim, a ideia de que ela escondia algum segredo o deixava em alerta. Decidido a entender o que havia por trás de tudo aquilo, ele começou a investigar discretamente o passado dela, revisando antigos documentos de contratação, referências e até mesmo os registros de entrada e saída da mansão. Nada parecia fora do normal, mas o pressentimento de que algo importante estava oculto não o deixava em paz. Certo dia, durante um almoço de negócios, ele se pegou distraído, encarando o copo de vinho e imaginando a empregada sorrindo para o bebê. Seus sócios notaram a ausência dele, e um deles comentou que ele parecia cansado. Ele disfarçou com um sorriso breve, mas por dentro se sentia desmoronando. Quando retornou à mansão naquele fim de tarde, encontrou a sala decorada com pequenos brinquedos coloridos, e o riso de seu filho ecoava pelo corredor. A cena o fez parar no meio do caminho, absorvendo aquele som como se fosse algo raro e precioso. Foi então que percebeu que a empregada havia transformado silenciosamente o ambiente frio e impecável da casa em um lar acolhedor, cheio de vida e afeto, algo que ele próprio nunca soubera construir. Esse pensamento o deixou ainda mais confuso e vulnerável, pois ele começava a se perguntar se realmente entendia o que significava ser pai. Determinou-se então a passar mais tempo com o filho, mesmo que não soubesse exatamente como fazer isso. Começou a aparecer no berçário improvisado que a empregada havia montado no quarto ao lado da cozinha, observando de longe enquanto ela brincava com o bebê usando panos coloridos, chocalhos e pequenas melodias que aprendeu na infância. Aos poucos, foi se aproximando,
Primeiro apenas observando, depois oferecendo pequenos sorrisos e, por fim, tentando interagir. Mas cada tentativa era frustrante, o bebê chorava em seus braços, recusava-se a olhar em seus olhos, e só se acalmava quando voltava para os braços da empregada. Esse fracasso o feriu profundamente, e ele passou a duvidar de si mesmo, temendo que jamais fosse capaz de conquistar o carinho do próprio filho. Foi nesse momento de fragilidade que a empregada lhe entregou um pequeno objeto, uma manta de algodão bordada com o nome do bebê e um símbolo de flores coloridas. Ela explicou que era comum em sua cidade natal presentear os recém-nascidos com algo feito à mão, acreditando que assim eles cresceriam cercados de amor e proteção. O milionário segurou a manta com cuidado, sentindo o aroma suave de lavanda misturado ao tecido, e algo dentro dele pareceu se aquietar. Pela primeira vez, percebeu que talvez a ligação da empregada com seu filho não fosse uma ameaça, mas sim um reflexo do carinho genuíno que ela tinha por aquela pequena vida. Esse gesto o tocou profundamente e despertou nele o desejo de compreender melhor as tradições e valores que ela trazia consigo. Nos dias seguintes, começou a convidá-la para conversar durante os intervalos do trabalho, perguntando sobre sua terra, sua infância e as histórias que contava ao bebê. Descobriu que ela viera de uma pequena vila no interior, onde as famílias costumavam se apoiar mutuamente e onde cuidar das crianças era visto como uma responsabilidade coletiva. Essas histórias o fascinavam, pois contrastavam com a frieza e a competição que marcavam o mundo dos negócios em que vivia. Ao ouvir sobre os festivais coloridos de sua vila, com música, danças e comidas típicas, ele sentiu um desejo inesperado de proporcionar ao filho esse tipo de alegria simples, mesmo que não soubesse por onde começar. Essa troca de experiências começou a aproximá-los de forma natural e inesperada. Certa manhã, ao ver o bebê tentando dar os primeiros passos com o apoio da empregada, sentiu uma onda de orgulho e ciúme ao mesmo tempo. Ele queria estar ali nesse momento, queria ser parte dessas pequenas conquistas. Tomado por essa emoção, propôs que ela o ensinasse a cuidar do filho. Ela aceitou com um sorriso tímido e, durante semanas, passou a guiá-lo com paciência, mostrando como segurar o bebê corretamente, como interpretar seus choros e até como cantar as canções de ninar que tanto o acalmavam. Aos poucos, o milionário começou a ganhar confiança, e o bebê passou a aceitá-lo em seu pequeno mundo. Essa aproximação, no entanto, exigiu sacrifícios e ele precisou adiar projetos importantes e enfrentou duras críticas de seus sócios, que não compreendiam por que ele estava se afastando da empresa. Enquanto lidava com a pressão externa, também enfrentava um conflito interno cada vez mais intenso. Ele se perguntava se estava disposto a abrir mão de parte de seu império para se tornar um pai presente. Cada sorriso do filho parecia puxá-lo para um caminho, enquanto cada contrato milionário o arrastava para outro. Essa luta silenciosa o consumia, e ele temia que, no fim, acabasse perdendo ambos. Durante uma reunião crítica, seu telefone tocou, e era a empregada avisando que o bebê estava doente. Sem pensar duas vezes, ele abandonou a sala e correu para casa, deixando todos atônitos. Ao chegar, encontrou o filho febril e frágil, e passou a noite ao lado do berço, murmurando as canções que aprenderá com ela. Na manhã seguinte, quando o bebê começou a melhorar, ele percebeu que aquele momento, embora exaustivo, foi o mais significativo de sua vida. A partir dali, tomou uma decisão ousada de reestruturar sua vida para que pudesse estar mais presente. Começou a delegar funções, vender participações e reduzir sua agenda, enfrentando resistência de investidores e conselheiros que o acusaram de estar perdendo o foco. Mas ele já não se importava. Seu objetivo agora era construir um lar onde o filho pudesse crescer cercado de afeto. Para isso, organizou uma celebração no jardim da mansão, inspirado nos festivais da vila natal da empregada. Mandou pendurar fitas coloridas, contratou músicos para tocar canções tradicionais e trouxe comidas típicas que ela mesma ajudou a escolher. O jardim, antes frio e geométrico, transformou-se num espaço vibrante e cheio de vida, onde o riso do bebê se misturava à música e ao perfume das flores. Durante a festa, enquanto observava o filho engatinhar pelo gramado e a empregada sorrir orgulhosa, sentiu algo se romper dentro dele, como se enfim tivesse encontrado o equilíbrio que tanto buscava. Naquele instante, compreendeu que a presença dela havia sido o catalisador de sua transformação, a faísca que reacendeu sua humanidade adormecida.
Então, diante de todos os convidados, fez algo inesperado, anunciou que criaria um espaço permanente na mansão para que as tradições culturais que ela trouxera pudessem florescer ali, não apenas para o filho, mas para todos os funcionários e suas famílias. O gesto emocionou a todos, principalmente a empregada, que chorou discretamente, apertando o bebê contra o peito. Com o passar dos meses, a mansão deixou de ser apenas um símbolo de riqueza e tornou-se um lugar de encontros, histórias e afetos. O milionário, antes distante e solitário, agora passava as manhãs brincando com o filho e as tardes trabalhando em projetos sociais inspirados no senso de comunidade que aprenderá com ela. Seu império continuava a crescer, mas de forma mais equilibrada e humana, pois ele finalmente compreendia que o verdadeiro sucesso não estava apenas nos lucros, mas no amor que conseguia construir ao redor. E tudo isso começou no dia em que ele flagrou a empregada carregando seu filho, sem imaginar que aquele instante mudaria sua vida para sempre. O tempo avançava e com ele vinham mudanças cada vez mais profundas na vida do milionário. O homem que antes era conhecido por sua frieza estratégica e sua disciplina quase militar começava a ser visto de forma diferente por todos ao redor. Os funcionários da mansão, que antes caminhavam em silêncio pelos corredores com medo de incomodar, agora circulavam com naturalidade, trocando sorrisos e cumprimentos. As paredes antes nuas e geladas foram ganhando cor, fotografias do bebê em seus primeiros passos e desenhos feitos por crianças dos funcionários passaram a decorar os espaços, tornando o ambiente mais humano. Cada canto da mansão carregava agora o eco suave de risadas e conversas, um contraste gritante com a atmosfera austera que reinava antes. Essa transformação, no entanto, não aconteceu sem resistência e dificuldades. Os sócios da empresa começaram a pressioná-lo de forma mais agressiva, acusando-o de perder o foco e comprometer contratos importantes por conta de sua vida pessoal. Reuniões tensas se tornaram frequentes, e ele se viu cercado por olhares de desconfiança e palavras duras. Mesmo assim, manteve-se firme em sua decisão de estar presente na infância do filho, ainda que isso custasse parte de seu prestígio. As madrugadas passaram a ser dedicadas ao planejamento de novos projetos que unissem lucro e propósito social, tentando provar a todos que era possível equilibrar os dois mundos. Mas esse esforço dobrado começou a cobrar um preço, drenando sua energia e paciência, e provocando crises silenciosas de exaustão. Por mais que tentasse esconder, a empregada percebia sua fadiga nos olhos cansados e no sorriso cada vez mais rarefeito. Ela então começou a intervir de forma sutil, deixando bilhetes com mensagens de incentivo, preparando chás calmantes e criando momentos em que ele pudesse simplesmente brincar com o filho sem pensar em nada. Esses gestos simples funcionavam como pequenas âncoras, impedindo que ele se afundasse completamente na pressão. Com o tempo, o bebê começou a reagir de forma mais espontânea à presença do pai, abrindo os braços para ele, balbuciando sílabas que o faziam sorrir como nunca antes. Cada conquista vinha acompanhada de dúvidas internas, pois ele ainda se sentia um impostor nesse papel de pai, temendo que não fosse suficiente. As lembranças de sua própria infância distante e controlada pesavam, fazendo com que ele temesse repetir os erros do passado. Em um fim de tarde, enquanto caminhava pelo jardim, encontrou a empregada sentada na grama com o bebê no colo, mostrando-lhe flores e contando histórias de sua vila. O sol dourado iluminava o rosto dos dois, e por um instante ele sentiu uma pontada de inveja misturada com admiração. Foi nesse momento que decidiu convidá-la para participar de algo que vinha planejando em segredo, da criação de um espaço educativo dentro da mansão, onde crianças dos funcionários poderiam brincar e aprender enquanto os pais trabalhavam. A ideia surgiu ao perceber que a mansão estava cheia de espaços ociosos e que poderia transformá-los em algo útil e significativo. Ela aceitou o convite com entusiasmo, prometendo trazer jogos tradicionais e canções de sua cultura para tornar o lugar acolhedor. As obras começaram discretamente, e enquanto os salões vazios se enchiam de cores, o milionário enfrentava uma batalha silenciosa com os acionistas que viam no projeto uma distração perigosa. Eles exigiam relatórios, números e garantias de que o investimento pessoal não comprometeria a empresa. Para acalmá-los, ele passou a trabalhar à noite, analisando contratos e ajustando estratégias, enquanto durante o dia supervisionava as reformas com o filho no colo. Esse ritmo alucinante o levou ao limite físico e emocional, culminando em um colapso leve durante uma reunião. Foi levado à enfermaria da empresa, onde,
pela primeira vez, admitiu a si mesmo que não podia fazer tudo sozinho. Esse momento de vulnerabilidade mudou sua perspectiva e o fez aceitar ajuda de gestores de confiança, delegando tarefas e abrindo espaço para uma nova forma de liderança mais colaborativa. Enquanto isso, o vínculo com a empregada se fortalecia. Ela passou a ajudá-lo também nos assuntos da empresa, oferecendo conselhos inesperados sobre como lidar com as pessoas de maneira mais humana. Suas palavras simples, mas sinceras, revelavam um tipo de sabedoria prática que ele jamais encontrara em manuais de negócios. Em troca, ele começou a incentivá-la a estudar e expandir seus conhecimentos, fornecendo cursos e mentorias para que pudesse crescer profissionalmente. Essa troca criou uma parceria improvável, mas poderosa, que começou a atrair olhares curiosos e até desconfiados de outros funcionários, alguns dos quais começaram a espalhar boatos. Ele ignorou as murmurações, mantendo o foco na transformação que desejava construir. Quando o espaço educativo ficou pronto, organizou uma inauguração simples, mas cheia de significado. O ambiente foi decorado com tecidos coloridos e brinquedos feitos à mão, e o ar estava impregnado com o aroma de pão doce recém-assado, uma receita que a empregada trouxera de sua vila. As crianças dos funcionários correram pelos corredores, enchendo o lugar de risos, e o filho dele foi o primeiro a engatinhar pelo tapete novo. Ao ver aquela cena, sentiu um orgulho silencioso que contrastava com o glamour frio das conquistas empresariais. Porém, o sucesso do projeto reacendeu a oposição dos sócios, que alegaram que ele estava desviando recursos e atenção da empresa. A tensão chegou ao auge quando ameaçaram convocar uma assembleia para destituí-lo do cargo de diretor. Pressionado, ele teve de usar toda a sua habilidade estratégica para virar o jogo. Preparou uma apresentação impecável mostrando como o projeto havia aumentado a produtividade e a lealdade dos funcionários, reduzindo custos com rotatividade e absenteísmo. No dia da assembleia, sua voz firme ecoou pelo salão enquanto exibia gráficos e depoimentos emocionados de trabalhadores cujas vidas haviam melhorado. Quando terminou, houve um silêncio constrangido, seguido por uma salva de aplausos tímida que logo cresceu em intensidade. Ele venceu a disputa, mas saiu da reunião exausto e abalado, ciente de que cada vitória exigia um preço alto. Naquela noite, ao chegar à mansão, encontrou o filho dormindo profundamente sobre o peito da empregada, e algo dentro dele se suavizou novamente. Sentou-se ao lado dela e, pela primeira vez, agradeceu abertamente por tudo que ela havia feito por ele e pelo filho. Contou que antes dela chegar à casa era silenciosa e vazia, e que agora finalmente parecia um lar. Ela ouviu em silêncio, com os olhos marejados, e respondeu que nunca fez nada esperando reconhecimento, apenas queria que aquela criança crescesse cercada de amor. Esse diálogo íntimo marcou um ponto de virada emocional para ele, que passou a vê-la não apenas como uma funcionária, mas como parte essencial da nova vida que estava construindo. Com essa nova percepção, decidiu incluí-la formalmente no projeto da empresa, criando um cargo que lhe permitisse liderar ações sociais e culturais voltadas aos funcionários e suas famílias. Os meses seguintes foram marcados por conquistas, mas também por desafios inesperados. A popularidade do projeto atraiu a atenção da mídia, o que trouxe tanto elogios quanto críticas ferozes. Alguns colunistas o acusaram de tentar limpar sua imagem com ações filantrópicas, enquanto outros o exaltaram como visionário. Essa exposição pública o obrigou a aprender a lidar com holofotes de uma forma mais humana, deixando de lado o tom arrogante que antes usava em entrevistas. A cada aparição, fazia questão de mencionar a importância da comunidade e da colaboração, sempre citando a inspiração que vinha da empregada e da convivência com o filho. Isso causou estranhamento no início, mas gradualmente conquistou o respeito de parte da opinião pública. Enquanto isso, o bebê crescia rápido, passando das primeiras palavras aos primeiros passos firmes. Cada avanço trazia uma mistura de alegria e nostalgia, pois ele percebia que o tempo estava passando mais rápido do que gostaria. Os finais de tarde tornaram-se sagrados para a pequena família improvisada que formaram, com piqueniques no jardim e histórias ao redor da lareira em noites frias. O aroma de chá de canela se espalhava pela sala enquanto a empregada contava lendas de sua terra, e o milionário observava o brilho nos olhos do filho, sentindo que finalmente compreendia o que era amor verdadeiro. Mas mesmo nesse cenário idílico, persistia o medo silencioso de que tudo pudesse desmoronar se ele relaxasse a vigilância, como se a felicidade fosse frágil demais para durar.
Esse temor se intensificou quando uma crise econômica atingiu os mercados e a empresa começou a sofrer quedas bruscas nas ações. Pela primeira vez em anos, ele se viu diante da possibilidade real de perder parte de seu império. As pressões voltaram com força total, os investidores exigiam cortes e demissões, e os conselheiros insistiam para que ele abandonasse os projetos sociais para salvar os lucros. Dividido entre proteger o legado empresarial e manter os valores que havia conquistado, enfrentou noites insones e discussões intensas. A empregada, percebendo sua angústia, ofereceu palavras simples, mas profundas, em que o filho dele precisava de um pai presente, não de um império intacto. Essas palavras ressoaram em sua mente durante dias, até que decidiu resistir à pressão e buscar soluções criativas sem sacrificar o que havia construído. Convocou os funcionários para uma reunião coletiva, algo inédito na empresa, e compartilhou a situação de forma transparente. Propôs medidas colaborativas para reduzir custos e aumentar a produtividade sem demissões em massa, incentivando todos a participarem das decisões. A resposta foi surpreendentemente positiva, e o clima de união que emergiu dali trouxe resultados práticos rápidos. Em poucos meses, a empresa começou a se recuperar, impulsionada pela lealdade e criatividade dos trabalhadores. Essa vitória teve um gosto diferente de todas as anteriores, pois não veio do controle rígido ou da competição feroz, mas da confiança mútua. Ao comemorar com os funcionários, percebeu que aquela crise havia consolidado a transformação que começara no dia em que viu a empregada carregando seu filho. A mansão, agora cercada por jardins floridos e sons de brincadeiras, tornará-se o símbolo visível dessa nova fase. À medida que as estações mudavam e o verão se aproximava, o milionário planejou uma nova celebração no jardim, desta vez não para impressionar, mas para agradecer. Convidou todos os funcionários e suas famílias, preparando mesas com pratos típicos da vila da empregada, lanternas coloridas e uma banda que tocava músicas que misturavam o estilo local com melodias tradicionais. Quando a noite caiu e as luzes começaram a brilhar entre as árvores, ele olhou ao redor e viu a empregada dançando com seu filho nos braços, o riso da criança ecoando pelo ar morno. Naquele instante, soube que, independentemente do que o futuro trouxesse, havia encontrado seu verdadeiro lar e a vida que sempre buscou, mesmo sem saber. Os dias que se seguiram àquela festa no jardim ficaram marcados na memória do milionário como um dos pontos mais altos de sua vida. A mansão, antes símbolo de solidão e status, agora era um lugar vivo, pulsante e cheio de histórias. Os corredores ecoavam risadas de crianças, os jardins estavam constantemente ocupados com pequenos piqueniques improvisados e os funcionários pareciam mais motivados do que nunca. Porém, mesmo em meio a essa atmosfera de renovação, ele sentia que ainda faltava algo. Era como se tivesse construído uma nova vida, mas ainda houvesse uma peça solta, algo que impedia aquela felicidade de se consolidar por completo. Essa sensação se intensificava a cada vez que observava a empregada brincar com seu filho, os dois rindo de forma tão espontânea que pareciam ter criado um pequeno mundo só deles. Essa proximidade entre os dois, embora encantadora, também despertava nele um sentimento de inadequação. Por mais que se esforçasse, não conseguia ser tão natural com o filho quanto ela. Sentia-se sempre calculando seus gestos, como se houvesse uma plateia invisível esperando que ele errasse. A empregada, ao contrário, agia com uma leveza instintiva, capaz de transformar qualquer tarefa simples em um momento de encanto. Essa diferença o fazia questionar se o filho acabaria criando um vínculo mais forte com ela do que com ele, e esse pensamento o atormentava em silêncio. Decidiu, então, que precisava encontrar uma forma de se aproximar genuinamente do filho, não por obrigação, mas por desejo verdadeiro, e isso exigiria coragem para se despir das armaduras emocionais que sempre usou. Determinou que passaria a reservar todos os finais de semana exclusivamente para o filho. Sem reuniões, sem ligações, sem e-mails. No primeiro sábado dessa nova rotina, acordou cedo, preparou um café simples e improvisado e foi ao quarto do menino com a intenção de surpreendê-lo. Encontrou a empregada já ali, cantando baixinho enquanto o vestia. Ao vê-lo na porta, ela se calou por um instante, como se temesse estar invadindo um espaço que não lhe pertencia. Ele apenas sorriu e disse que queria levá-lo ao parque da cidade. A reação da criança ao ver o pai com o boné virado e um sorriso desajeitado foi um riso contagiante que encheu o quarto de luz.
Saíram juntos, e durante o trajeto ele percebeu como cada detalhe da cidade parecia novo quando visto pelos olhos do filho, os vendedores ambulantes gritando nas esquinas, os aromas de milho assado e tamales, o som distante dos músicos de rua. No parque, o milionário se sentiu deslocado a princípio, sem saber como brincar, até que a criança correu em direção a um balão colorido e ele teve que correr atrás, tropeçando na grama e arrancando gargalhadas de todos ao redor. Foi a primeira vez que se permitiu rir alto em público, sem se preocupar com a imagem que passava. Voltaram para casa exaustos e felizes, e a empregada os recebeu com suco fresco e um sorriso orgulhoso. Esse momento se tornou um marco. A partir dali, os finais de semana passaram a ser esperados com ansiedade, e cada novo passeio se transformava em uma aventura. Essa rotina aproximou os dois de uma forma que ele nunca imaginou ser possível, mas também trouxe um efeito inesperado, começou a sentir medo de perder tudo aquilo. Esse medo se manifestava em pequenas atitudes de controle. Começou a planejar cada detalhe dos passeios, escolhia os locais mais seguros, preparava listas com o que levar e o que evitar. A espontaneidade que antes fazia os momentos tão especiais começou a desaparecer, e a criança passou a demonstrar impaciência, querendo apenas brincar livremente. A empregada percebeu essa mudança e, numa tarde, o chamou para conversar. Disse que compreendia sua preocupação, mas que o filho precisava de um pai presente, não de um gerente de tempo. Suas palavras o atingiram com força. Pela primeira vez, ele admitiu que tinha medo de não ser amado pelo próprio filho. Ela então contou que também tinha medo todos os dias, mas que o amor verdadeiro nasce da entrega, não do controle. Essa conversa foi um divisor de águas para ele. Decidiu mudar sua postura. Passou a permitir que os momentos acontecessem sem tanto planejamento, e aos poucos começou a perceber que os sorrisos do filho voltavam a ser espontâneos. Essa mudança também repercutiu em sua forma de liderar na empresa. Antes visto como um chefe implacável, agora começava a ouvir mais seus funcionários, aceitava. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final, tem uma surpresa te esperando na última parte. Ideias diferentes das suas e até ria durante as reuniões. Esse novo comportamento despertou desconfiança em alguns, mas gradualmente conquistou a maioria, criando um clima de cooperação que aumentou a produtividade. Porém, essa nova fase trouxe outro desafio inesperado. Um dos diretores mais antigos começou a sabotar suas decisões discretamente, espalhando rumores de que ele havia perdido a capacidade de liderar com firmeza. Isso criou tensão nos bastidores, ameaçando minar a confiança conquistada. Quando percebeu o que estava acontecendo, decidiu agir de forma diferente do que teria feito no passado. Em vez de confrontá-lo publicamente, convidou-o para um almoço na mansão, um gesto que surpreendeu todos. Durante a refeição, falou com franqueza sobre as mudanças que estava vivendo e sobre o desejo de construir algo mais humano. O diretor, que vinha de uma trajetória marcada por duras competições, ouviu em silêncio, visivelmente tocado pela sinceridade do milionário. Ao final, confessou que sua resistência vinha do medo de perder o espaço que conquistara. Em um ato ousado, o milionário ofereceu a ele um novo papel na empresa, liderando projetos de inovação. A oferta foi aceita, e com isso, transformou um possível inimigo em um aliado estratégico. Essa vitória teve um sabor agridoce, pois exigiu dele um grau de vulnerabilidade que antes jamais teria se permitido. Enquanto isso, a empregada continuava a desempenhar um papel cada vez mais central em sua vida e na da criança. Ela passou a organizar pequenas festas culturais na mansão, apresentando aos funcionários e seus filhos danças típicas, comidas regionais e histórias da sua terra. Os corredores se enchiam de aromas de especiarias, música e risos, criando uma atmosfera que lembrava mais uma vila acolhedora do que uma mansão de luxo. Esses eventos não apenas fortaleciam o senso de comunidade entre os funcionários, mas também encantavam o filho, que parecia absorver cada novo som e sabor com entusiasmo. Ver essa conexão crescer reacendia nele um sentimento de gratidão e ao mesmo tempo de insegurança, como se estivesse sempre em dívida com ela por ter dado vida àquela casa. Em paralelo, os negócios continuavam a se expandir, e com isso surgiam novas responsabilidades.
foi convidado a apresentar sua trajetória em um importante congresso internacional, o que seria uma grande oportunidade para consolidar a imagem renovada da empresa. Contudo, aceitar esse convite significava passar semanas longe do filho, algo que agora lhe parecia impensável. Passou noites em claro pesando os prós e contras, até que decidiu levar o filho e a empregada com ele, transformando a viagem de negócios em uma experiência familiar. A ideia gerou polêmica entre os sócios, mas ele manteve a decisão. Durante a viagem, entre reuniões e apresentações, arrumava tempo para visitar parques, museus e feiras locais com eles. Essa experiência não apenas fortaleceu os laços entre os três, mas também encantou os organizadores do evento, que ficaram impressionados ao vê-lo conciliando o trabalho e a paternidade de forma tão natural. O retorno foi marcado por uma recepção calorosa dos funcionários, que passaram a vê-lo como um líder ainda mais humano. Porém, essa exposição trouxe também efeitos colaterais. A imprensa começou a especular sobre a relação entre ele e a empregada, insinuando um envolvimento que não existia. As matérias sensacionalistas o deixaram furioso e, por um breve momento, pensou em afastá-la para protegê-la dos ataques. Mas ela, com uma serenidade desarmante, disse que não se importava com o que diziam, contanto que o menino estivesse bem. Essa atitude firme e tranquila o fez perceber que estava permitindo que a opinião externa ditasse seus passos novamente, e decidiu ignorar os boatos. Ainda assim, o episódio deixou marcas e o fez refletir sobre a necessidade de blindar a vida pessoal da exposição pública. Decidiu criar limites claros entre a vida familiar e os negócios. Passou a recusar entrevistas que quisessem explorar sua intimidade e proibiu o uso da imagem do filho em campanhas da empresa. Essa decisão trouxe um certo distanciamento com a mídia, mas também lhe devolveu a paz. Com o tempo, os boatos perderam força e foram substituídos por notícias sobre os resultados positivos da empresa, que seguia crescendo de forma sustentável. Em casa, o clima era de tranquilidade e alegria. As tardes no jardim se tornaram um ritual, o som dos sinos da catedral distante marcava o fim do expediente, e ele deixava o trabalho de lado para se juntar à empregada e ao filho entre as árvores, onde montavam pequenas cabanas de lençóis e inventavam histórias. Nessas horas, o milionário deixava de lado o peso do mundo e voltava a ser apenas um pai encantado com o riso do próprio filho. Mas, como tantas vezes acontecerá, a tranquilidade durou pouco. Uma proposta de fusão com uma multinacional estrangeira caiu sobre sua mesa, prometendo lucros astronômicos, porém exigindo cortes radicais e a centralização do controle fora do país. Essa fusão representava a consagração definitiva de sua carreira, mas também significaria desmontar a cultura humanizada que havia construído. Os sócios pressionavam para que aceitasse, e ele passou dias em silêncio, isolado em seu escritório, encarando a proposta como quem encara um abismo. Cada detalhe parecia gritar que aquele era o passo lógico, o ápice de sua trajetória, mas cada fibra de seu ser dizia que isso custaria caro demais. Em uma noite silenciosa, caminhou pelo jardim e encontrou a empregada sentada com o filho adormecido no colo, o som distante de um violão vindo da vizinhança embalando a cena. E ali, naquele silêncio perfumado de jasmim, tomou sua decisão. No dia seguinte, reuniu os sócios e rejeitou a proposta, afirmando que preferia construir um legado enraizado em valores do que em cifras passageiras. Houve choque, gritos, ameaças de abandono, mas ele permaneceu firme. Muitos esperavam que fosse o início de sua ruína, mas, surpreendentemente, a decisão fortaleceu sua imagem entre os funcionários e a comunidade. Os clientes começaram a associar a empresa não apenas à eficiência, mas também à responsabilidade e ao cuidado humano, e os lucros, em vez de caírem, cresceram. Essa vitória, no entanto, não veio sem custo. Alguns sócios se afastaram, contratos foram perdidos e ele precisou reestruturar áreas inteiras para manter o ritmo. Foram meses de tensão e incerteza, mas também de conquistas silenciosas, cada uma delas fruto direto do compromisso que assumirá consigo mesmo e com o filho. À medida que o tempo passava, a mansão e a empresa tornaram-se extensões de um mesmo ideal, sustentadas por vínculos reais e não por hierarquias rígidas. O milionário já não era o homem frio e intocável que temia perder o controle de tudo. Agora caminhava pelos corredores com o filho no colo e o sorriso fácil, saudava os funcionários pelo nome e ouvia suas histórias.
A empregada, por sua vez, tornará-se uma espécie de guardiã emocional daquele novo universo, alguém cuja presença era sinônimo de segurança e afeto para todos. Em uma tarde ensolarada, enquanto o vento carregava o aroma de pão recém-assado vindo da cozinha e as buganvílias floridas tingiam o jardim de rosa e lilás, ele parou para observar aquela cena. Pela primeira vez, não sentiu falta de nada, nem medo de perder. Apenas paz. A jornada que começou com um gesto inesperado, ver sua empregada carregando seu filho, havia se transformado no alicerce de uma vida inteira redesenhada. Agora entendia que a verdadeira riqueza não estava nos números de sua conta, mas naqueles pequenos instantes que não podiam ser comprados, o abraço do filho, o sorriso sincero dos funcionários, o som das risadas ecoando pela casa. E, sobretudo, no simples fato de ter encontrado um lar no lugar onde menos esperava. O dia seguinte amanheceu com o céu encoberto, e o ar carregado de uma tensão silenciosa que parecia ter se instalado entre as paredes da mansão desde a noite anterior. O milionário acordou antes do sol e ficou longos minutos sentado à beira da cama, observando o quarto luxuoso que agora parecia sufocante. A lembrança do olhar assustado da empregada e da forma como seu filho havia se aninhado nos braços dela continuava rondando sua mente. Ele sentia como se houvesse algo escapando por entre seus dedos, algo que não conseguia compreender, e isso o perturbava profundamente. Decidiu que precisava encontrar respostas, mas sabia que para isso teria que pisar com cuidado, pois qualquer passo em falso poderia afastar ainda mais aquela mulher que, de algum modo, parecia conhecer partes de seu filho que ele mesmo desconhecia. Desceu para o jardim tentando parecer casual, mas seu olhar procurava discretamente por sinais da empregada. Encontrou-a perto da horta, ajoelhada entre os canteiros, colhendo ervas aromáticas que perfumavam o ar com um aroma fresco e adocicado. O menino estava ao lado dela, concentrado em separar folhas de hortelã e sorrindo com uma serenidade que raramente mostrava. Aquela cena mexeu com ele de uma forma inesperada. Havia uma cumplicidade ali que não fora construída de um dia para o outro, e isso reforçava a ideia de que ela vinha criando laços profundos com seu filho sem que ele tivesse notado. Resolveu se aproximar e, com um tom mais leve do que pretendia, comentou sobre o aroma das ervas e perguntou como ela havia aprendido a cultivá-las. Ela respondeu de forma calma, explicando que aprendeu com sua avó, que costumava ensinar a importância de cuidar da terra e respeitar o tempo das colheitas. Aquela simplicidade cheia de significado o desconcertou, e por um momento ele se viu escutando com atenção verdadeira, como há muito tempo não fazia com ninguém. Durante os dias seguintes, ele passou a observar cada interação entre os dois com um misto de curiosidade e ciúmes que não sabia como lidar. Descobriu que o filho parecia mais disposto a comer quando ela preparava os pratos, que ria mais quando ela estava por perto e até dormia melhor depois das histórias que ela contava antes de apagar as luzes do quarto. Isso fez questionar se sua ausência constante havia criado um vazio que ela, sem querer, estava preenchendo. Em reuniões, sua mente divagava, e números que antes o empolgavam agora pareciam distantes e sem cor. Começou a se perguntar quando exatamente sua vida havia se tornado uma sucessão de contratos e viagens, deixando pouco espaço para as coisas que realmente importavam. Essa reflexão o deixava inquieto, pois sempre acreditou que construir seu império era também construir segurança e felicidade para o filho, mas agora começava a perceber que talvez estivesse apenas construindo muros entre eles. Determinou-se a passar mais tempo com o menino, mas logo enfrentou o primeiro obstáculo, dele não sabia como se conectar de forma genuína com a criança. Tentou levá-lo a um parque de diversões, mas o garoto permaneceu tímido e retraído durante quase todo o passeio, animando-se apenas quando encontrou uma pequena banca que vendia flores e pediu para comprar uma para a empregada. Aquilo foi como um soco silencioso em seu peito. De volta à mansão, ao entregar a flor a ela, o menino correu e se agarrou às suas pernas como quem encontra um porto seguro. O milionário percebeu que precisaria fazer mais do que apenas aparecer ocasionalmente, precisaria conquistar a confiança do próprio filho, e isso exigiria mais do que gestos grandiosos. Precisaria paciência, escuta e presença verdadeira, algo que ele não estava acostumado a oferecer a ninguém. Começou então a se aproximar de pequenos detalhes da rotina da casa, algo que antes delegava inteiramente aos funcionários. Ajudava a servir o café da manhã, sentava-se ao lado do filho enquanto ele desenhava e perguntava sobre cada traço colorido que surgia no papel.
O menino, aos poucos, começou a responder mais e até a sorrir de vez em quando, mas ainda buscava o olhar da empregada como quem procura aprovação. Isso o deixava dividido entre gratidão e frustração. A cada pequeno avanço, vinha também uma nova barreira. Quando tentou ajudá-lo a fazer a lição de casa, o menino ficou irritado e chorou, correndo para os braços dela. Ele ficou imóvel, sentindo-se um estranho dentro da própria casa, e pela primeira vez percebeu que conquistar o amor do filho não seria apenas um desafio emocional, mas também um teste de humildade. Numa tarde chuvosa, enquanto todos estavam reunidos na sala observando a tempestade cair sobre os jardins, a energia acabou de repente. A mansão mergulhou no breu, e por um instante houve apenas o som da chuva e do trovão. O menino se agarrou ao braço da empregada, tremendo de medo, e ela o segurou com firmeza, murmurando palavras tranquilizadoras. O milionário ficou em silêncio, observando aquela cena à luz dos relâmpagos, e sentiu uma pontada aguda de solidão ao perceber que não era nele que o filho buscava a proteção. Naquele momento, tomou uma decisão silenciosa e não iria disputar o amor do menino com ela, mas sim tentar construir um lugar ao lado dos dois. Talvez, pensou, esse fosse o caminho que ele sempre deveria ter seguido. Com esse novo propósito, começou a incluir a empregada em algumas de suas decisões sobre a casa e até sobre pequenos aspectos da vida do filho. Perguntava o que ela achava de determinadas escolas de arte, já que o garoto gostava tanto de desenhar, e pedia sua opinião sobre mudanças na decoração do quarto dele. No início ela parecia desconfiada, mas aos poucos passou a responder com mais naturalidade, e isso criou um novo tipo de convivência entre eles. O milionário começou a notar pequenos gestos dela que antes passavam despercebidos, da forma como ajustava discretamente a gola da camisa do menino antes de ele sair, como deixava bilhetes motivadores na mochila dele e até como preparava pequenos lanches caseiros que lembravam receitas tradicionais do interior do México, com aromas de canela, baunilha e milho que enchiam a casa de um calor nostálgico. Esses detalhes começaram a despertar nele lembranças de sua própria infância, e com elas veio uma saudade antiga de algo que ele nem sabia que estava faltando. Certo dia, decidiu organizar uma pequena festa no jardim para celebrar o aniversário do filho. Foi a primeira vez em anos que ele mesmo cuidou de cada detalhe, desde os convites até os enfeites com flores coloridas típicas das festas mexicanas. A empregada ajudou, mas com uma postura mais reservada, como se não soubesse até onde podia ir. No entanto, quando viu o sorriso radiante do menino ao ver o bolo decorado com personagens que ele mesmo havia desenhado, ela não conteve as lágrimas discretas, que o milionário percebeu e fingiu não notar. A festa foi um sucesso, e pela primeira vez ele sentiu que havia feito algo realmente significativo para o filho. No entanto, ao fim do dia, quando viu o garoto cochilando nos braços dela, sentiu novamente aquela pontada de inveja silenciosa. Apesar de todos os esforços, ainda não era ele que o menino recorria quando precisava de colo. Isso o fez refletir profundamente. Numa noite silenciosa, decidiu conversar com ela. Perguntou, de forma sincera, o que ela sabia sobre o filho que ele parecia não saber. Ela hesitou, mas então contou que o garoto tinha crises de ansiedade silenciosas quando ficava sozinho por muito tempo, e que os desenhos eram a forma que ele usava para acalmar a mente. Contou também que ele falava pouco na escola e que os professores achavam que ele era distraído, mas na verdade ele apenas tinha medo de errar e decepcionar as pessoas. Aquilo o atingiu como um vendaval. Nunca tinha pensado que seu filho pudesse viver com tantos medos guardados. Naquele momento, algo mudou profundamente dentro dele. Percebeu que precisava parar de tentar ser o pai perfeito e começar a ser apenas um pai presente, disposto a aprender com os erros. Nos dias seguintes, começou a adotar uma postura diferente. Em vez de tentar controlar cada momento, passou a apenas estar por perto, escutando, observando e apoiando. Aos poucos, o menino começou a procurá-lo mais, mostrando seus desenhos antes de dormir, pedindo para ele contar histórias e até rindo de suas piadas, mesmo as mais sem graça. Era um avanço lento, mas cada pequeno gesto significava um mundo para ele. A empregada também parecia mais tranquila, como se tivesse percebido que ele não era mais um intruso tentando tomar seu lugar, mas alguém disposto a dividir responsabilidades. A casa começou a mudar de atmosfera.
Os corredores antes silenciosos agora ecoavam risadas, o jardim parecia mais colorido e até os funcionários passaram a sorrir mais. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas ele já não sentia pressa. Entendeu que construir vínculos verdadeiros leva tempo e que o amor não se impõe, se conquista. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez estivesse começando a entender o que realmente significava ser rico, e não era sobre colecionar propriedades ou cifras em contas bancárias, mas sobre construir memórias que valessem a pena ser lembradas. Enquanto observava o filho adormecido, desta vez deitado tranquilamente em sua cama depois de uma noite cheia de histórias e risadas, o milionário sorriu em silêncio. A jornada que começara com desconfiança agora o guiava por um caminho que ele jamais teria imaginado, e cada passo, por mais difícil que fosse, o aproximava do que sempre buscou sem saber, uma verdadeira família. As semanas seguintes foram marcadas por uma transformação quase imperceptível, mas constante, que alterava a dinâmica da casa pouco a pouco. O milionário começou a acordar mais cedo, não mais para revisar contratos ou checar relatórios de investimentos, mas para acompanhar o filho no café da manhã. As manhãs antes silenciosas agora tinham um som de risadas contidas, do tilintar das xícaras de porcelana e do aroma reconfortante do pão doce com canela que a empregada preparava todos os dias, uma receita tradicional que ela dizia ter vindo de sua família. O menino parecia mais disposto e falante, embora ainda buscasse o olhar dela a cada nova frase que dizia, como se precisasse de sua aprovação silenciosa. O milionário percebia isso com uma pontada de frustração, mas também com a compreensão de que não podia apressar o afeto, apenas merecê-lo com o tempo. Decidiu começar a participar mais das atividades simples da vida do filho. Aos sábados, os dois passaram a pintar juntos no jardim, espalhando folhas, pincéis e potes de tinta colorida pelo gramado. O menino ria quando ele manchava a própria camisa com tinta, e o milionário, pela primeira vez em anos, sentia-se leve e livre de suas obrigações. Contudo, mesmo nesses momentos, percebia a figura constante da empregada à distância, sentada à sombra das buganvílias cor de fúcsia, costurando ou lendo um livro, mas sempre com os olhos atentos ao menino. Era como se ela fosse o alicerce invisível que sustentava a segurança emocional da criança, e essa constatação o fazia questionar seu próprio papel. Não queria substituí-la, mas precisava encontrar um lugar verdadeiro no coração do filho, algo que não dependesse apenas de esforços pontuais. Num fim de tarde abafado, decidiu levá-los a uma feira cultural no centro histórico da cidade. As ruas de paralelepípedo estavam cheias de barracas coloridas, música de mariachis e o cheiro irresistível de milho assado e tamales recém-preparados. O menino ficou encantado com as máscaras artesanais e os brinquedos de madeira, e o milionário observava cada sorriso como quem coleciona tesouros. Mas, no meio da multidão, o garoto se perdeu por alguns segundos e entrou em pânico. Correu instintivamente em direção à empregada quando a encontrou, ignorando completamente os braços do pai que se estendiam em sua direção. Aquela cena ficou gravada na mente do milionário como um lembrete doloroso, e por mais que estivesse se esforçando, ainda não era figura de conforto imediato na vida do filho. Decidiu que precisava construir um tipo de confiança que não dependesse de momentos planejados, mas de presença constante. Passou então a reorganizar sua rotina de trabalho, delegando funções que antes centralizava com obsessão. Isso gerou tensão em sua empresa, já que muitos executivos estavam acostumados a ter sua supervisão direta. Recebeu críticas veladas, olhares desconfiados e até pequenas sabotagens de decisões, o que o fez duvidar se estava cometendo um erro ao afastar-se um pouco do mundo dos negócios. Mas manteve-se firme, pois entendia que cada hora que passava com o filho era um investimento de valor incalculável. Essa escolha, porém, teve um custo emocional alto. Começou a sentir-se deslocado no ambiente corporativo que ele mesmo havia criado, como se estivesse abrindo mão de uma parte de sua identidade para tentar construir outra que ainda não sabia como sustentar. Enquanto isso, a relação com a empregada seguia mudando de forma sutil. Ela começou a confiar mais nele, deixando que participasse de pequenas decisões do cotidiano do menino, como os lanches da escola ou os horários de estudo. O milionário percebeu que ela sempre incluía elementos da cultura local na vida da criança, panfletos de festas regionais, músicas folclóricas, livros infantis sobre lendas mexicanas. Esses detalhes despertavam curiosidade no menino, que passou a fazer perguntas e a se interessar por suas raízes.
Isso o tocou profundamente, pois percebeu que havia negligenciado esse aspecto por anos, criando uma vida cercada de luxo, mas desconectada da essência de seu próprio povo. Resolveu então começar a contar histórias de sua infância no interior do México, com cheiro de campo e som de grilos nas noites quentes. O menino ouvia atento, e o milionário via um brilho novo em seus olhos, como se começasse a enxergá-lo não apenas como um provedor, mas como um ser humano real com memórias e sentimentos. Certa manhã, ao descer para o café, encontrou o filho e a empregada preparando juntos uma apresentação de teatro escolar. Ele precisava interpretar um personagem que enfrentava seus medos, e estavam construindo figurinos com tecidos coloridos e cartolinas espalhadas pela mesa. O menino parecia animado, mas também inseguro. O milionário, ao ver a cena, decidiu ajudá-los. Passou horas recortando, colando e até costurando pequenos detalhes, enquanto o aroma de chocolate quente com canela preenchia o ar. No fim do dia, o garoto olhou para ele com um sorriso tímido e disse que queria que ele estivesse na plateia. Aquilo foi como um raio atravessando seu peito, pois era a primeira vez que o filho o incluía de forma espontânea em algo importante. Sentiu-se orgulhoso, mas também pressionado a não decepcioná-lo. Quando chegou o dia da apresentação, o auditório da escola estava decorado com bandeirinhas coloridas e flores de papel, criando um ambiente festivo e acolhedor. O milionário se sentou na primeira fila, com a empregada ao lado segurando uma pequena câmera. Quando o filho entrou no palco, vestindo o figurino que haviam feito juntos, seu coração disparou. A cada fala, a cada gesto, ele sentiu o orgulho crescer como uma chama. No final, o menino procurou seu olhar na plateia antes de fazer a última fala, e quando a cortina se fechou, correu direto para seus braços. O milionário o abraçou com força, e dessa vez o menino não procurou a empregada. Foi um momento simples, mas grandioso, como se um muro invisível tivesse começado a ruir entre eles. Depois desse dia, a conexão entre pai e filho se fortaleceu de forma notável. O menino passou a chamá-lo para brincar, a pedir sua opinião sobre desenhos e até a buscar seu colo quando se machucava. Ainda assim, havia momentos em que o milionário percebia que a empregada continuava sendo o coração emocional da casa. Ela era quem conhecia os detalhes das rotinas, os medos escondidos e as pequenas alegrias do menino. Isso não o incomodava mais como antes, mas despertava um novo sentimento, respeito. Começou a vê-la não apenas como alguém que trabalhava para ele, mas como alguém que havia sustentado a infância de seu filho quando ele mesmo não estava presente. Essa consciência o fez sentir uma mistura de gratidão e culpa, e decidiu que precisava reconhecer isso de forma concreta. Planejou então uma viagem curta para uma fazenda antiga nas montanhas, um lugar que combinava a natureza, silêncio e as tradições mexicanas que o menino começava a amar. A ideia era que passassem alguns dias longe da cidade, respirando ar puro e compartilhando experiências simples. Quando contou o plano, o filho ficou radiante, e a empregada, embora surpresa, aceitou acompanhá-los. A viagem foi um marco na relação dos três. Caminharam por trilhas entre campos de lavanda, aprenderam a fazer queijo artesanal com os moradores locais e passaram as noites ao redor de uma fogueira, contando histórias sob um céu repleto de estrelas. O milionário viu o filho correr livre pelo gramado, rindo alto, e percebeu que aquela alegria não tinha preço. Na última noite, enquanto o menino dormia profundamente ao som dos grilos, ele e a empregada ficaram em silêncio observando o céu, e naquele instante surgiu entre eles uma cumplicidade silenciosa que dispensava palavras. Ao voltarem para a cidade, a rotina parecia mais leve. O menino estava mais confiante, o milionário mais sereno e a casa mais viva. No entanto, novos desafios surgiram. Sua empresa começava a sentir os efeitos de sua ausência parcial, e havia pressão de sócios para que ele retomasse seu ritmo antigo. Ele sabia que, se cedesse, perderia todo o progresso que havia feito com o filho. Mas se resistisse, poderia colocar em risco parte do império que construiu com tanto esforço. Passou noites em claro refletindo sobre o dilema, andando pelos corredores silenciosos da mansão enquanto a lua lançava sombras prateadas no chão de mármore. No fim, decidiu reduzir ainda mais sua presença direta nos negócios, nomeando um diretor de confiança para gerir as operações diárias. Foi um ato de fé e desprendimento, mas também de coragem.
Sabia que o sucesso profissional não teria sentido se viesse acompanhado da distância emocional do filho. Essa decisão teve consequências duras. Alguns investidores se afastaram, projetos foram cancelados e houve queda temporária nos lucros. Porém, o milionário enfrentou tudo com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Cada tarde que passava no jardim pintando com o filho ou lendo histórias ao entardecer valia mais do que qualquer contrato perdido. A empregada percebeu essa mudança e, pela primeira vez, passou a tratá-lo com genuína admiração. Começaram a conversar mais sobre educação, sentimentos e até sobre seus próprios passados, algo que antes evitavam. A relação deles deixou de ser de desconfiança e se transformou em parceria silenciosa pelo bem do menino. Certa noite, enquanto o filho dormia, o milionário caminhou pelo jardim iluminado por lanternas de papel e sentiu o aroma doce do jasmim misturado ao som distante da cidade. Pensou em como sua vida havia mudado desde o dia em que viu a empregada carregando seu filho nos braços, e como aquele momento, que antes parecia uma ameaça, havia se tornado o ponto de partida para tudo de bom que acontecerá desde então. Entendeu que não havia perdido espaço na vida do menino, apenas precisava aprender a construir esse espaço com paciência, entrega e presença. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se completo, não pelo que possuía, mas pelo que estava aprendendo a se tornar um pai de verdade, capaz de amar sem medo e de permanecer mesmo quando o mundo exige que ele corra. A cada dia que passava, a vida de Renata e Camila se entrelaçava ainda mais, como se ambas fossem destinadas a se encontrarem para curar as feridas que carregavam. A casa, que antes parecia um espaço vazio e silencioso, agora estava repleta de sons suaves, risadas discretas e pequenos passos curiosos de Camila correndo de um lado para o outro. Renata observava cada gesto da menina com um misto de ternura e orgulho, sentindo que estava presenciando um renascimento não apenas da criança, mas também dela mesma. Era como se, ao cuidar de Camila, estivesse aprendendo novamente a acreditar no amor, na esperança e na possibilidade de um futuro melhor. Os traumas ainda existiam, mas estavam lentamente sendo cobertos por novas memórias repletas de carinho e segurança. Entretanto, mesmo com toda essa transformação, Renata não podia ignorar os olhares desconfiados que ainda recebia de alguns vizinhos e conhecidos. Muitos sabiam de seu passado e não hesitavam em cochichar quando ela passava com Camila pela praça ou pelo mercado. Aqueles sussurros eram como punhaladas silenciosas, mas Renata aprendeu a erguer o queixo e seguir em frente, sabendo que a única opinião que realmente importava era a da pequena que agora segurava sua mão com confiança. Camila, por sua vez, parecia não se importar com as murmurações. Para ela, Renata era a única figura de segurança e amor que conhecia. Sempre que sentia medo, corria para os braços da mulher e encontrava ali um refúgio que o mundo não poderia violar. Renata decidiu que era hora de oferecer a Camila mais do que apenas abrigo e cuidados básicos. Queria dar a ela uma educação, um caminho que pudesse conduzi-la para longe de qualquer sombra do passado. Assim, começou a procurar uma escola que acolhesse a menina com sensibilidade e atenção, algo que não seria fácil considerando os traumas que Camila havia enfrentado. Após muita pesquisa e visitas, encontrou uma pequena escola comunitária gerida por uma mulher idosa chamada Teresa, conhecida por tratar cada criança como se fosse parte de sua própria família. No primeiro dia de aula, Renata ficou com o coração apertado ao ver Camila se afastar de sua mão para entrar na sala, mas também sentiu uma pontada de esperança ao notar que a menina, embora tímida, olhava ao redor com curiosidade. Os primeiros dias foram difíceis, com crises de choro e medo, mas Teresa se mostrou paciente e compreensiva, permitindo que Renata ficasse próxima nos intervalos para acalmar a menina. Aos poucos, Camila começou a se soltar, a brincar com outras crianças e a desenhar flores coloridas nos cadernos, algo que Renata guardava como tesouros. Era um sinal de que a escuridão que um dia dominou o olhar da criança estava dando lugar a novas cores. Renata também começou a frequentar sessões de terapia, incentivada por Teresa, para lidar com as marcas de seu próprio passado e aprender a ser o suporte que Camila precisava. As sessões foram dolorosas no início, pois exigiam revisitar memórias que ela preferia esquecer, mas cada lágrima derramada parecia abrir espaço para novas forças dentro dela. Enquanto isso, a notícia sobre o desaparecimento da antiga família de Camila ainda pairava como uma sombra distante.
A polícia havia encerrado oficialmente o caso por falta de provas, e ninguém jamais apareceu para reivindicar a guarda da menina. Renata sabia que, legalmente, isso poderia se tornar um obstáculo no futuro, então decidiu entrar com um pedido de adoção. Não foi um processo simples. As autoridades analisaram cada detalhe de sua vida, seu histórico e sua capacidade de cuidar da criança. Renata teve que enfrentar entrevistas duras e olhares desconfiados, mas não recuou. Cada vez que pensava em desistir, lembrava do sorriso adormecido de Camila ao seu lado e se fortalecia novamente, convencida de que aquela menina era parte de sua alma agora. Durante as longas esperas do processo de adoção, Renata encontrou apoio inesperado em Teresa e em alguns pais da escola, que passaram a admirá-la por sua dedicação e coragem. Muitos começaram a defendê-la publicamente, afirmando que Camila havia florescido desde que estava sob seus cuidados. Isso criou uma rede de proteção invisível ao redor delas, uma comunidade silenciosa que acreditava no amor que Renata sentia por aquela criança. Quando a assistente social foi fazer a visita domiciliar, encontrou uma casa simples, mas cheia de vida, e desenhos de Camila presos nas paredes, livros de histórias empilhados na sala e uma sensação acolhedora de lar em cada canto. A mulher saiu dali com os olhos marejados, prometendo acelerar o processo. Finalmente, após meses de espera e ansiedade, Renata recebeu a notícia de que a adoção havia sido concedida. Quando contou para Camila que agora seriam oficialmente mãe e filha, a menina correu para seus braços e ficou ali por longos minutos, como se tivesse medo de que aquilo fosse um sonho. Naquele abraço silencioso, Renata sentiu todo o peso de sua antiga dor se dissipar. Pela primeira vez em anos, ela não estava sozinha, e Camila também não. Elas haviam se encontrado em meio ao caos e construído juntas algo que nenhuma tragédia poderia apagar. Decidiram celebrar esse novo começo com uma pequena festa no quintal, com balões coloridos e o bolo simples que Camila ajudou a decorar com confeitos em forma de corações. Com o tempo, a vida entrou em um ritmo mais calmo e feliz. Camila se tornou uma criança curiosa e cheia de energia, encantada por livros e pela ideia de um dia se tornar professora, inspirada por Teresa. Renata, por sua vez, encontrou um novo propósito ao se voluntariar na mesma escola, ajudando outras crianças que vinham de situações difíceis. Cada história que ouvia lhe lembrava o quanto o amor e a paciência podiam transformar destinos aparentemente condenados. À noite, quando colocava Camila para dormir, costumava sentar-se à beira da cama e contar histórias inventadas sobre princesas que venciam seus medos e encontravam famílias que as amavam de verdade. Camila ouvia com os olhos brilhando e, antes de adormecer, sempre dizia que Renata era a sua heroína. Anos se passaram e aquela casa, que um dia foi apenas um abrigo improvisado, se transformou em um lar cheio de memórias felizes. Renata e Camila enfrentaram dificuldades, mas juntas conseguiram transformar cicatrizes em força. Quando Camila completou 10 anos, Renata organizou uma grande comemoração na escola, com todos os colegas e professores presentes. Durante a festa, Teresa fez um discurso emocionado sobre como a menina havia iluminado a vida de todos e como Renata era um exemplo de coragem. Enquanto ouvia, Renata segurava a mão de Camila e sentia um orgulho imenso por tudo o que haviam conquistado. Elas não apenas haviam sobrevivido ao passado, mas o haviam superado com uma coragem que surpreendia até mesmo a própria Renata. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa voltou a ficar em silêncio, Renata ficou observando Camila dormir, pensando em tudo o que viveram desde o primeiro dia em que se encontraram. Lembrou-se do olhar assustado da menina, das noites de pesadelos e dos dias de desconfiança, e comparou com a criança serena que agora respirava calmamente sob as cobertas. Uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto, mas era uma lágrima de gratidão. Ela sabia que ainda enfrentariam desafios no futuro, mas também sabia que, juntas, seriam capazes de superar qualquer coisa. A história delas era a prova viva de que o amor podia florescer nos lugares mais improváveis, mesmo depois de toda a dor. Renata apagou a luz e deitou-se ao lado da filha, abraçando-a com cuidado para não acordá-la. Enquanto sentia o calor suave do corpo de Camila junto ao seu, murmurou baixinho uma promessa silenciosa de que nunca mais a deixaria enfrentar o mundo sozinha. E naquele momento, envoltas em um silêncio acolhedor, mãe e filha adormeceram, seguras no amor que haviam construído e que agora era indestrutível.
Os meses seguintes trouxeram uma rotina de descobertas e pequenos desafios que fortaleciam cada vez mais o vínculo entre mãe e filha. Renata passou a acompanhar Camila em todas as atividades extracurriculares, desde aulas de dança até oficinas de artesanato que exploravam tradições mexicanas. O cheiro de tinta e argila misturava-se ao aroma de flores do quintal, criando um ambiente que estimulava a criatividade e o aprendizado da menina. Cada risada, cada olhar de curiosidade de Camila era uma vitória silenciosa para Renata, que aprendia a equilibrar disciplina com afeto, algo que antes parecia impossível. A menina, por sua vez, começava a confiar plenamente na mãe, dividindo segredos e pequenos medos, construindo uma intimidade que substituía qualquer trauma do passado. Renata também enfrentava obstáculos significativos na administração da vida cotidiana. Os vizinhos ainda olhavam com desconfiança, e rumores sobre seu passado ocasionalmente chegavam até a escola de Camila. Apesar disso, ela aprendeu a lidar com críticas e a transformar julgamentos alheios em motivação para seguir firme em seu propósito. Cada conquista de Camila, como vencer o medo de falar em público ou apresentar trabalhos na escola, era comemorada em casa com atenção e carinho, reforçando a sensação de que a casa não era apenas um lar físico, mas um espaço de segurança emocional. Aos poucos, os olhares de dúvida se transformaram em admiração silenciosa de quem via o amor transformando vidas. Durante uma viagem cultural com a escola, Camila apresentou uma peça que abordava lendas mexicanas, e Renata percebeu o impacto do aprendizado da criança. Ela entendia agora que o respeito às tradições e à cultura local não era apenas um detalhe, mas um elemento que ajudava a menina a compreender suas raízes e a formar identidade própria. O orgulho de Renata cresceu ao perceber que cada esforço de inclusão cultural estava contribuindo para moldar uma criança confiante e conectada com suas origens. Ela mesma se sentiu resgatada de uma vida de rotinas vazias, encontrando significado no simples ato de ensinar e compartilhar histórias que carregavam memória e emoção. A relação com a comunidade também começou a se fortalecer. Renata participou de eventos na escola, ajudou a organizar feiras e pequenas apresentações culturais, sempre incentivando Camila a assumir papéis de destaque, mas sem pressionar. A criança começou a se sentir parte de algo maior, e Renata aprendeu a equilibrar proteção com liberdade, permitindo que a menina experimentasse pequenas independências enquanto mantinha a segurança emocional. Esse equilíbrio trouxe um novo nível de confiança entre elas, mostrando que o amor verdadeiro exige também espaço para crescimento individual. Apesar de todo o progresso, desafios surgiram inesperadamente. Um projeto escolar exigia que Camila participasse de uma competição de artes, e a menina demonstrou ansiedade intensa. Renata, preocupada, precisou encontrar uma maneira de apoiá-la sem sufocar seu desenvolvimento. Passaram dias praticando juntas, transformando o processo em momentos de aprendizagem e afeto. Cada erro ou tropeço foi tratado com paciência, reforçando a mensagem de que falhar era uma oportunidade de crescer e não algo a temer. O resultado não importava tanto quanto a segurança emocional que Camila sentia ao lado da mãe, e quando finalmente apresentou sua obra, o orgulho de ambas transbordou em silêncio e olhares cúmplices. Durante esse período, Renata também enfrentou suas próprias vulnerabilidades. Sessões de terapia e reflexões sobre o passado revelaram medos e inseguranças que ainda precisavam ser trabalhados. Ela aprendeu a lidar com ansiedade, a enfrentar sentimentos de inadequação e a aceitar que não precisava ser perfeita para ser uma boa mãe. Essas mudanças internas influenciaram diretamente a relação com Camila, tornando cada interação mais autêntica e afetuosa. O vínculo crescia não apenas pela dedicação externa, mas pelo crescimento pessoal de Renata, mostrando à filha o valor da resiliência e do autoconhecimento. Um evento inesperado marcou uma grande reviravolta, e Camila ganhou um concurso de desenho que envolvia crianças de toda a cidade, e sua obra destacava tradições e cenários mexicanos. Renata ficou extasiada, mas também percebeu que precisaria lidar com a fama repentina e as expectativas externas. Alguns pais tentaram manipular a situação, sugerindo que a menina deveria seguir caminhos que não refletiam seus interesses. Renata enfrentou o dilema com firmeza, defendendo a autonomia da filha e garantindo que sua voz fosse respeitada. Esse episódio consolidou a confiança mútua, mostrando a Camila que sua mãe não apenas a amava, mas também a protegia de influências externas prejudiciais. Enquanto isso, pequenas alegrias continuavam a surgir.
Caminhadas pelo mercado local, visita a festas tradicionais, experiências com culinária típica e oficinas de música enriqueciam o cotidiano. Cada detalhe sensorial, desde o aroma do milho assado até o som dos mariachis, reforçava a conexão cultural e afetiva da criança. Renata sentia que esses momentos eram a base de um futuro saudável, oferecendo experiências que equilibravam aprendizado e diversão. A menina aprendia não apenas sobre o mundo ao seu redor, mas também sobre o cuidado, a empatia e a importância de manter vínculos genuínos. A vida, entretanto, ainda apresentava desafios cotidianos. Problemas financeiros ocasionais, questões legais pendentes e exigências escolares precisavam ser enfrentados. Renata lidava com cada um com determinação, demonstrando a Camila que a responsabilidade e a coragem são partes essenciais da vida. Cada dificuldade superada reforçava a sensação de estabilidade e confiança, mostrando que a família não é apenas uma questão de presença, mas de ação constante e comprometimento. A menina aprendia a confiar no mundo, não por ausência de problemas, mas por saber que havia alguém que sempre estaria ao seu lado. Nos momentos mais silenciosos, Renata e Camila compartilhavam confidências. A menina contava sonhos e medos, e a mãe ouvia com atenção, oferecendo conselhos, histórias e encorajamento. Esse processo de comunicação gradual fortaleceu a segurança emocional da criança e permitiu que Renata se tornasse não apenas uma cuidadora, mas uma verdadeira guia e amiga. As noites eram preenchidas com histórias inventadas, discussões sobre cores e formas de risadas discretas que ressoavam pelo quarto iluminado pela lua. Cada gesto, cada palavra reforçava a intimidade conquistada com esforço, paciência e amor. Ao final de um ano inteiro de desafios, mudanças e crescimento, Renata olhou para Camila dormindo tranquilamente e sentiu a plenitude de sua jornada. Havia dificuldades ainda a enfrentar, mas ambas haviam construído uma base sólida de confiança, carinho e compreensão. O amor que floresceu entre elas não era instantâneo, mas fruto de dedicação, sacrifício e respeito mútuo. Renata sabia que a vida continuaria a apresentar obstáculos, mas agora estava preparada para enfrentá-los com a filha ao lado, confiando que cada desafio seria uma oportunidade de fortalecer ainda mais o vínculo que haviam construído, transformando a casa em um lar repleto de memórias felizes, aprendizado e segurança emocional. O último capítulo começou em uma manhã clara de primavera, quando a luz do sol atravessava as cortinas do quarto, iluminando o rosto sereno de Camila enquanto ela dormia. Renata entrou devagar, sentindo o aroma suave do café recém-preparado misturado ao perfume de flores do quintal que entrava pela janela aberta. Observou a menina por alguns minutos, com o coração cheio de uma mistura de amor, orgulho e gratidão. Cada detalhe daquele ano, seus desafios, os medos, as conquistas, os abraços silenciosos e as lágrimas compartilhadas, parecia culminar naquele instante de paz. Era um momento que simbolizava a vitória de um amor construído com paciência, esforço e coragem. Ela sabia que o caminho não havia sido fácil, mas cada dificuldade servirá para fortalecer o vínculo que agora era inquebrável. Após preparar o café da manhã, Renata chamou Camila, que apareceu bocejando e ainda com os cabelos bagunçados. A menina correu para a cozinha, fascinada com a mesa colorida, os bolos decorados e as frutas frescas. Renata sorriu, percebendo que aqueles pequenos gestos eram, na verdade, a essência de sua missão diária de transformar rotina em afeto, cuidado em segurança e simplicidade em felicidade. Sentaram-se juntas e compartilharam risadas entre goles de suco e mordidas em pão doce, enquanto conversavam sobre os planos do dia. A sensação de normalidade era reconfortante, mas carregava consigo uma profundidade que só quem enfrentou medos e inseguranças poderia compreender. Cada olhar da menina, cada gesto carinhoso, lembrava Renata de que todo esforço havia valido a pena. Após o café, decidiram aproveitar o dia com uma visita ao parque, um lugar que se tornará especial desde que Camila começara a explorar o mundo com confiança. Ao entrar no espaço repleto de árvores, fontes e flores coloridas, a menina correu para os balanços, gritando de alegria, enquanto Renata a seguia devagar, absorvendo cada som, cada riso, cada sensação do vento no rosto. O parque estava animado com crianças brincando, pais conversando e músicos tocando canções tradicionais mexicanas. Esse ambiente cultural reforçava a conexão da menina com suas raízes, e Renata observava emocionada como Camila respondia a cada estímulo com curiosidade e entusiasmo. Era como se, naquele dia,
toda a história do último ano se condensasse em uma sequência de momentos leves, cheios de vida e significado. Enquanto caminhavam pelo parque, Renata percebeu um pequeno grupo de crianças que se aproximava, liderado por Teresa, a diretora da escola. Ela trouxe uma surpresa, uma pequena apresentação de talentos, na qual cada criança poderia mostrar suas habilidades artísticas. Camila hesitou por um instante, mas Renata segurou sua mão, transmitindo confiança e segurança. Juntas, começaram a preparar uma pequena performance de desenho e pintura em público, algo que envolvia cores vibrantes e formas inspiradas nas tradições mexicanas que a menina havia aprendido a amar. À medida que o público se formava ao redor, a ansiedade inicial de Camila começou a se dissipar, substituída por uma alegria contagiante e um orgulho silencioso que Renata compartilhava plenamente. Durante a apresentação, a menina mostrou sua capacidade de concentração e criatividade, e cada pincelada era prova do quanto havia evoluído. O público reagiu com aplausos e sorrisos, mas o momento mais emocionante foi quando Camila olhou para Renata, sorriu e disse: "Mãe, fiz isso para você." Renata sentiu o coração apertar, e lágrimas discretas escorreram pelo seu rosto. Aquela frase simples resumiu tudo: cada dificuldade, cada medo, cada momento de insegurança havia sido superado, e a recompensa não era apenas ver o talento da filha, mas sentir o amor mútuo que haviam construído. A emoção era palpável, o ar parecia vibrar com a intensidade daquele vínculo fortalecido, e o sol da manhã iluminava não apenas o parque, mas o caminho que haviam percorrido juntas. Mais tarde, decidiram passear pela Feira Cultural da cidade, um evento anual que celebrava a gastronomia, a música e o artesanato local. Camila explorava cada barraca com olhos atentos, provando doces típicos, tocando instrumentos e observando artesãos trabalhar com madeira e tecidos coloridos. Renata sentia-se contente por poder proporcionar à filha essas experiências que combinavam aprendizado, diversão e conexão com as raízes mexicanas. Cada gesto cultural oferecia à menina a oportunidade de se sentir parte de algo maior, e cada descoberta reforçava a confiança que havia sido construída com paciência ao longo do último ano. Era como se o mundo estivesse se abrindo diante dela, cheio de possibilidades, e Renata podia finalmente observar com orgulho a criança que havia florescido. Durante o passeio, uma reviravolta surpreendente aconteceu. Um artista local ofereceu à menina a oportunidade de participar de uma exposição infantil de artes, algo que jamais havia imaginado. Camila ficou inicialmente tímida, mas Renata a encorajou, lembrando que a verdadeira recompensa estava na experiência, não no reconhecimento externo. A decisão de aceitar a oportunidade gerou uma série de preparativos, visitas à escola para revisar trabalhos, noites de prática em casa e conversas sobre cores, formas e histórias. Esse desafio adicional trouxe não apenas aprendizado, mas também uma sensação de responsabilidade e empoderamento para a menina, reforçando sua autoestima e sua confiança em habilidades próprias. Enquanto isso, Renata percebeu mudanças significativas em si mesma. Havia se tornado mais paciente, mais resiliente e mais consciente de suas próprias necessidades emocionais. Os momentos de vulnerabilidade, antes considerados fraquezas, agora eram fontes de força, permitindo-lhe se conectar de forma mais autêntica com a filha. Ela compreendeu que o amor não era apenas proteção, mas também encorajamento, liberdade e reconhecimento da individualidade da criança. Essa consciência trouxe equilíbrio à relação, transformando cada desafio em oportunidade de crescimento e aprendizado mútuo. Chegou o dia da exposição de artes. O local estava decorado com cores vibrantes, luzes suaves e obras que refletiam a criatividade e o esforço de cada criança. Camila, inicialmente tímida, começou a compartilhar suas ideias com outras crianças, mostrando confiança e orgulho. Renata observava emocionada, sentindo que cada passo da filha naquele espaço representava uma vitória conquistada com esforço, dedicação e amor. Quando finalmente a obra de Camila foi apresentada ao público, os aplausos e sorrisos foram recebidos com brilho nos olhos da menina e lágrimas discretas de alegria em Renata. Era o ápice de uma jornada repleta de desafios, mas também de conquistas emocionantes, mostrando que o esforço constante gera frutos duradouros. Após a exposição, decidiram celebrar com um jantar em família no quintal de casa, decorado com luzes penduradas, flores frescas e o aroma de pratos tradicionais mexicanos que Renata havia preparado.
Camila correu de um lado para o outro, exibindo seu certificado de participação e compartilhando cada detalhe da experiência com entusiasmo. Renata sentou-se observando, com um sorriso que misturava orgulho e ternura, reconhecendo que aquele momento era a concretização de todo o esforço emocional e dedicação que haviam investido juntas. Cada risada, cada abraço, cada história compartilhada se tornava um tijolo na construção de um lar seguro e feliz. À noite, quando Camila adormeceu, Renata sentou-se ao lado da janela, olhando para o céu estrelado e refletindo sobre o ano que passou. Recordou os momentos de medo, os desafios enfrentados, as pequenas vitórias e os momentos de alegria que agora pareciam mais preciosos do que qualquer conquista material. Sentiu gratidão por cada obstáculo que lhes permitiu crescer, cada decisão difícil que fortaleceu o vínculo e cada instante de vulnerabilidade que as aproximou ainda mais. Renata percebeu que o amor verdadeiro não é instantâneo, mas se constrói com paciência, dedicação e coragem. Antes de deitar, Renata sussurrou baixinho: "Sempre estarei aqui, Camila. Para rir, chorar, aprender e crescer juntas." E naquele silêncio acolhedor, mãe e filha adormeceram, cercadas pelo calor do lar que construíram, pela segurança do vínculo que jamais seria quebrado e pela certeza de que, independentemente dos desafios futuros, enfrentariam tudo juntas. O último capítulo de sua história não era apenas sobre um recomeço, mas sobre a vitória do amor, da paciência e da dedicação, provando que os laços mais fortes são aqueles construídos com coração, coragem e presença constante. O tempo continuaria a passar, mas aquela casa, aquela relação e aquele amor permaneceriam como a prova viva de que as histórias mais emocionantes são feitas de pequenos gestos, confiança e superação diária, garantindo a Camila uma infância segura, cheia de aprendizado e momentos inesquecíveis ao lado de quem verdadeiramente a amava. Fim. Chegou até o fim? Então escreve o aço nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.